Bem, a gente está estudando hoje o capítulo 7, dando uma conclusão ao capítulo 7 que iniciamos na aula passada, mas eu queria fazer uma espécie de uma revisão do que nós já vimos até aqui. Nós temos que lembrar que Corinto é uma cidade grega, é praticamente vizinha a Atenas. É uma cidade que tem a sua cultura muito influenciada pela filosofia grega, tão famosa, tão decantada e tão influente até hoje no mundo ocidental. Você vai ver menção a esses filósofos como Platão, Aristóteles, até mesmo Tales de Mileto e outros mais. E a gente, se é influenciado até hoje, imagine naquela época o peso que a sabedoria, a capacidade da eloquência, do raciocínio, da lógica, o peso que isso tinha. E Paulo chega na cidade de Corinto, provavelmente lá para o ano 51, 52 da era cristã, e ele tem que falar de uma palavra que não era de origem grega, que não era fruto de filosofia, mas era fruto de uma revelação. Deus havia se revelado ao homem e havia escolhido o povo judeu para fazer essa revelação. E Paulo apresenta o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e esse é um versículo que muitos de nós conhecem. Se não conhece, deve pegar a sua Bíblia, aí logo no início do capítulo 1 aos Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, 1:18, Paulo vai dizer: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão se perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O poder que salva, o poder que esclarece, o poder que renova, o poder que refaz e dá nova vida, por meio do ouvir a palavra, que está lá em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Quando a gente se reveste dessa revelação de Deus, que é a palavra dele, escrita por homens e mulheres que foram agentes e puderam colocar de forma escrita a sua verdade, que Paulo agora revela aos gentios e, em especial, aos coríntios. Era uma cidade que tinha um templo a deusa Afrodite, uma deusa da fertilidade, do sexo, em que uma prática de adoração era um coito sexual com as sacerdotisas cultuais que intermediavam a adoração por meio de uma relação sexual. E esse ato religioso, ele se manifestava também como uma rotina na vida das pessoas. As pessoas ficaram muito abertas à sexualidade, a uma vida promíscua. A cidade de Corinto era conhecida pela permissividade, pela prostituição. Tanto é que, no mundo antigo, se você usasse o verbo corintianizar, era equivalente a você estar se envolvendo com atitudes sexuais impróprias, etc. Então, era um meio muito difícil de se viver por conta dessa permissividade. E se Freud tiver razão, todas as ações do homem giram em torno do sexo. Eu entendo que, em parte, o Freud tem razão. Eu vejo que o homem está em busca de três coisas: plenitude sexual, plenitude de poder, ele quer poder sobre todas as coisas, e poder não equivale a dinheiro. Tem gente que tem poder e não tem dinheiro. Basta ver o ministro do STF, ele recebe um salário dentro do padrão normal do Brasil, ele tem muito poder, mas não tem dinheiro. E temos aquelas pessoas que vivem atrás do dinheiro, que são levadas a ter e nunca se saciar com o que tem. Porém, além dessas três necessidades sejam bem latentes na vida do ser humano, há outra necessidade, e é essa que entra a espiritualidade, que é a sede de Deus, essa inquietação em não se satisfazer nem com sexo, nem com poder, nem com dinheiro. O homem só é plenamente satisfeito com Deus. Por isso que, enquanto o homem buscar essas três fontes de realização e não buscar a quarta e principal delas, que é preencher um vazio,
E esse vazio é preenchido com Deus porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança e nos tornamos plenos quando plenos formos de Deus. Quando o nosso coração for ocupado por Ele, o nosso corpo for dominado pela presença do Espírito Santo. No capítulo 6, nós falávamos que agora o nosso corpo foi comprado com o precioso sangue de Jesus. Não só o nosso espírito, a teologia do Novo Testamento também envolve a teologia do corpo. Há um tempo atrás, os pastores mais antigos falavam da salvação da alma, como se Deus estivesse preocupado apenas em salvar a alma. Eu brincava sempre com essa afirmação. Eu dizia que esses adeptos da teologia da salvação da alma são os adeptos da teologia do Gasparzinho, que Deus está preocupado em salvar a alma do homem. Mas quando você lê capítulo 6 de 1 aos Coríntios, e principalmente capítulo 15 de 1 aos Coríntios, você vai descobrir que a salvação do homem ela é integral, é holística, no sentido de que Deus vai ressuscitar o corpo humano, como ressuscitou o corpo de Jesus. Então, a salvação é total, é plena, é o homem completo. Só que o nosso corpo ele vai ser ressuscitado não na forma que tem hoje. Ele vai ser um corpo incorruptível. Paulo vai falar disso também na segunda carta aos Coríntios, quando ele vai falar que a ressurreição, esse corpo, tomará forma de incorruptibilidade, semelhante ao que Jesus teve. Um corpo que não adoece, um corpo que não peca, e um corpo que não precisa comer, um corpo que não envelhece, não adoece, é uma maravilha, é o que nós teremos no céu. Aqueles que morrem hoje vão para o céu em espírito, mas no dia da vinda do Senhor Jesus, eles vão vir e vão tomar os seus corpos. Haverá um grande milagre. Aquilo que se decompôs vai se tornar o corpo daquele que morreu, e aí eu não tenho problema algum com gente que morreu, por exemplo, queimada no fogo, gente por exemplo, os que foram queimados vivos como sacrifício, vamos falar de outra forma, que foram queimados como mártires. Policarpo, por exemplo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo. E aí? Essa pessoa não foi enterrada. Todas as partículas desse homem, onde estiverem, serão convidadas ou ordenadas a se juntarem e formarão um corpo de Policarpo. É por essa razão, eu vou só dar uma pincelada, não vou entrar no assunto. Eu não tenho problema algum com a prática da... meu Deus, faltou a palavra. Quando você se queima o corpo, cremação. Não tenho nenhum problema. E não vejo que a Bíblia traz dificuldades em aceitar a cremação. Mas não quero entrar no assunto. Eu só estou dizendo que quem é queimado, quem é enterrado, ou tem outro tipo de morte, e tem fé em Jesus, vai ser ressuscitado. Onde estiver as partículas do seu corpo, essas partículas serão reunidas. E essas pessoas poderão se apresentar diante de Deus ressurretos fisicamente e com suas almas também dentro desse corpo ressurreto e apresentarão diante de Deus. Então, eu estava falando dessa introdução de que a filosofia grega ela tinha uma visão do corpo muito negativa. Eles viam o corpo como uma prisão e que a alma ou espírito eles só teriam a liberdade plena quando esse corpo fosse enterrado, ele morresse, e a alma, por aí, então, viveria uma liberdade total, plena. E essa era a visão grega. E Paulo chega dizendo que o corpo tem um papel fundamental. Há uma promessa para ele de ressurreição no último dia. E que nós devemos pregar e esperar a ressurreição dos nossos corpos. Em vários lugares do Novo Testamento você vai encontrar isso. No entanto, a gente não pode ter apenas as expectativas para o dia da ressurreição. Paulo vai dizer no capítulo 6, e se você estiver com a Bíblia aberta aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo vai acrescentar um tema interessante aqui, quando ele diz, versículo 19 e 20,
Acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A teologia do corpo é uma teologia do hoje. Nós falávamos que é necessário, portanto, cuidar do nosso corpo para não entregar a imoralidade, cuidar do nosso corpo para não viver uma vida de sedentarismo, de comorbidades, que eu digo, que foram provocadas por nós mesmos, que venhamos a cuidar do nosso corpo com atividade física, com alimentação ideal e necessária. Então, tudo isso faz parte da teologia do corpo. Nesse aspecto, os testemunhas de Jeová não. Os adventistas, eles dão um peso muito importante e diria que eles estão mais à frente do que nós no que tange ao trato com o corpo. Entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo, é onde Deus habita. E, se é assim, eu não tenho apenas que cuidar da minha alma, eu tenho também que cuidar do meu corpo. E a igreja de Corinto, por viver naquele contexto, era uma igreja que começou, infelizmente, a dar importância não mais à teologia revelada, ao evangelho puro e simples, mas queria mesclar a mensagem do evangelho a uma ostentação filosófica do poder da sabedoria humana, da capacidade do argumento, da elucidação por meio da lógica humana. E Paulo vai combater essa forma de pensar, dizendo, primeiro, que quando ele chegou para fundar a igreja na cidade de Corinto, ele o fez sem ostentação de sabedoria humana. Pelo contrário, ele fez questão de mostrar e clamar a Deus que o poder dele fosse manifesto, o poder sobre a sabedoria. E, mesmo assim, aquele grupo da cidade de Corinto se apegou muito à forma do crente, um homem de Deus, chamado Apolo, que chegou naquela cidade para substituir Paulo, quando Paulo foi para Jerusalém, levar os donativos para a cidade de Jerusalém e aos crentes que moravam ali. E aconteceu que Apolo chega, e ele era poderoso em palavras, é isso que as Escrituras falam de Apolo, poderoso em palavras, e aquela igreja ficou fascinada com a possibilidade de juntar informação teológica com a forma filosófica. E aí veio um grupo que disse, então nós não queremos mais Paulo, porque Paulo não prega com tanta sabedoria humana. Aí um grupo se distanciou, os fiéis a Paulo disseram, não, Paulo foi o fundador dessa igreja, merece respeito. Aí tem um grupo, não, bom mesmo era Pedro. Pedro nunca esteve aqui entre nós, mas nós sabemos a história de Pedro. Ele foi aquele que Jesus chamou, que Jesus confidencializava as coisas. Aí um grupo disse, olha, eu não quero nenhum desses, eu quero ser de Jesus, não me meta em confusão. Mas fizeram um grupo. E aquela igreja se desfacelou-se, porque o corpo de Cristo não se desfacela. E quando há divisões, há o desfacelamento do corpo de Cristo, e isso nunca foi plano e projeto de Deus, a não ser que a verdade, a saúde estejam comprometidas. E aí as pessoas podem sim romper. Mas nesse caso ali, não havia fundamento para essas rupturas no corpo de Cristo. E Paulo vai tratar desse assunto de 1 a 4. Essa carta aos Coríntios é uma carta que se difere das outras cartas de Paulo e também dos outros apóstolos, porque esta carta é uma carta para resolver problemas. Praticamente, Paulo não elogia em momento algum essa igreja, os seus membros, pelo contrário, Paulo tem que os exortar, Paulo trata como se eles fossem crianças em Cristo e não como espirituais, nós vimos isso. E ele gasta 4 capítulos para falar do dano que eles estavam fazendo à obra de Deus ao criar rupturas no corpo de Cristo e endeusar homens e destacar as suas habilidades e desprezar a Jesus Cristo, que havia morrido por eles, que havia se entregado por eles. Esse era um grande problema.
homens no lugar de Deus. E quando você chega no capítulo 5, você vai encontrar que, além da influência da sabedoria humana, havia uma influência cultural. Havia muitos que se davam, mesmo na igreja, a uma vida sexual promíscua. E um caso claro foi quando Paulo falou de um problema existente na igreja, que nem mesmo entre os gentios, nem mesmo entre aqueles que praticavam atos obscenos e impróprios, eles mesmos não aceitavam. Ou seja, um filho ter a esposa do pai como mulher, ou seja, dois homens compartilhando a mesma mulher. A grande dúvida, nós falávamos quando estudávamos esse assunto, é que dá a entender que essa mulher não era sua mãe, não era a mãe desse jovem que partilhava. Não era esposa do seu pai, nem sua mãe. Segunda opção, o pai havia morrido e ele assume a esposa do seu pai e toma como se fosse esposa. É uma possibilidade. A terceira possibilidade é que ambos compartilhavam. Essa afirmação não é tão certa porque não há menção ao pai, se o pai estava errado em permitir isso, somente o jovem que havia tomado a esposa do seu pai. Então, a gente anda pelo caminho de que ele tomou a esposa do seu pai, provavelmente a sua madrasta. Sua mãe deveria haver morrido, houve uma separação, e quando o pai morre, ele toma essa esposa. E Paulo o censura, convoca um conselho disciplinar, essa pessoa é entregue a Satanás, quando nós tratamos esse texto tão difícil de interpretar, que chegamos à conclusão de que é tirá-lo da comunhão da igreja, e ele não está mais no recinto da igreja, está no mundo. E como o mundo já está no maligno, quando ele é expulso da igreja, excomungado da igreja, ele então está nas mãos do diabo. É isso que a gente entendeu que é entregar a Satanás. Mas, mesmo assim, há uma possibilidade dele ser salvo, porque diz que no último dia o seu corpo, sua alma será salva. Chegamos no capítulo 6, aí vamos vendo esse amaranhado de problemas que essa igreja tem. São problemas de ordem intelectual, são problemas de ordem sexual, são problemas também de ordem financeira. Capítulo 6, nós encontramos um litígio entre os irmãos. Alguém levando seu irmão a juízo público aos gentios, e não achava-se entre a igreja alguém capaz de mediar aquela questão. E Paulo demonstra que eles estão sendo incapazes, porque eles deveriam fazer isso, porque eles vão julgar o mundo e vão julgar anjos. Ou seja, nós participaremos no dia do juízo não como réus, mas como parte daqueles que se assentam ao lado de Jesus e que presenciarão o julgamento, estarão ali consentindo com Jesus, com a sua palavra de sentença ou condenação. Nós estaremos ali não como réus, é isso que Paulo fala no capítulo de número 6. E no capítulo de número 7, até então, aqui ele está resolvendo questões de que ele tomou informações e que estava resolvendo de forma pastoral e teológica. Quando ele chega no capítulo 7, que foi o capítulo da aula passada, Paulo tratou de perguntas que lhe foram feitas. E, dentro desse aspecto, nós destacamos alguns precedentes ou bases contextuais para a gente entender, de fato, o conteúdo do capítulo 7. E nós afirmávamos que o capítulo 7 não é um texto normativo que se aplica a todos nós na sua plenitude. Algumas partes aqui são normativas, são absolutas. Porém, a gente tem que lembrar que Paulo está respondendo questionamentos pontuais dentro do contexto da igreja de Corinto. Contexto este preocupante. Por quê? A gente pode ver nas perguntas que são feitas, nas respostas que são dadas, algumas pistas de quais eram
as formas de entendimento que aqueles cristãos estavam tendo ali em Corinto. Por exemplo, nós falávamos que muitos, antes de se converter, viviam uma vida muito ímpia e devassa. Quando eles se convertem, eles têm uma mentalidade transformada e radicalizada, porque eles diziam assim: eu entreguei o meu corpo a serviço do pecado, a serviço do diabo, da promiscuidade, agora eu quero oferecer o meu corpo para Deus, eu quero viver totalmente para Deus. E eles diziam: casar é pecado, ter relacionamento sexual é pecado. E os estudiosos dizem que muitos que eram casados queriam viver formalmente casados, mas sem nenhum contato físico. Eles foram de um extremo a outro. E aí que está o problema. Quando você vive nos extremos, ou extremo esquerdo ou extremo direito, a entender que os extremos correm o risco de serem perigosos. E a gente percebe claramente que quando você chega a estas atitudes extremas, você vai estar errado. Vai estar completamente equivocado na sua forma de ver. Alguns advogavam não casamento, outros desmereciam o casamento, porém havia também na igreja algumas pessoas que eram judeus e chocados ficavam quando viam algumas pessoas ali na igreja tomarem esse partido de dizer que casamento não era bom. Para o judeu, não casar era que era pecado. E aí você tem duas procedências, duas formas de pensar. E havia também naquela igreja casais que viviam juntos antes de se converter. Um se converteu, o outro não. E eles estavam simplesmente abandonando a família. E partia do crente abandonar a família, porque eles entendiam o seguinte: agora eu quero consagrar minha vida a Deus. Então, é todo um contexto por trás que a gente não pode, de forma alguma, desprezar. Porque quando você estuda outros textos que Paulo escreve sobre casamento, sobre a vida a dois, Paulo é plenamente positivo na forma de ver essas questões. Ele não é negativo em nada, ele é muito positivo. Então, nós não podemos perder de vista isso, essa compreensão contextual. Outra coisa importante a se perceber: Paulo escreve com uma perspectiva muito clara de que Jesus voltaria em poucos anos, ou quem sabe em alguns meses. Toda a promessa que Jesus fez de que viria o anjo, quando vocês lembram que o livro de Atos termina com os discípulos olhando para o céu, Jesus sendo elevado aos céus, às alturas, para ir aos céus. E o anjo diz: por que vocês estão olhando para cima? Vão trabalhar, vão fazer a obra dele. Ele não deu uma missão para vocês? E o anjo acrescenta: da mesma forma que vocês viram subindo, vocês vão vê-lo voltar nas nuvens. Jesus, apesar de Jesus ter dito que não sabe, nem ele sabe a hora e o tempo em que a vinda do Filho do Homem acontecerá, houve da parte da igreja um desejo profundo de que Jesus voltasse logo. O livro de Apocalipse vai dizer isso, né? Que os anjos e a igreja, a noiva, diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. A gente vê esse desejo e a expectativa da volta de Cristo muito presente lá em Atos, capítulo 2, 3, 4 e 5, que retrata a igreja de Jerusalém. E algo muito interessante nesse retratar da igreja de Jerusalém é quando você percebe ali que eles vendiam seus bens e traziam aos pés dos apóstolos para que houvesse igualdade comunitária entre eles, não faltasse comida, etc., porque eles não entendiam razão de possuir coisas terrenas se Cristo viria para nos levar para o céu. Ou seja, a perspectiva do ganho material havia perdido e se arrefecido no meio deles. Era importante era semelhar, aplicar tesouro no céu, onde traça ladrão e nada vem roubar ou corroer.
E quando a gente vê Paulo, esse pensamento é muito presente aqui na carta aos Coríntios, de que o tempo está próximo e até mesmo buscar casar, viver uma vida marital, se apegar a esse mundo terreno, era perder tempo. Se você puder abrir comigo, 1 Coríntios 7, versículo de número 29 em diante. 1 Coríntios 7, 29 em diante. Paulo, no meio do argumento dele, Paulo vai deixar essa pista de que Paulo está falando também dentro de um contexto de expectativa de que Jesus viria rápido. Então, para que casar se Jesus está vindo? E ele diz, o que quero dizer é que o tempo é curto. Ele vai dizer claramente, olha, não tem muito tempo pela frente. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente desse mundo está passando. O capítulo 7 precisa ser lido e entendido a partir da perspectiva de que Jesus estava vindo não muito longe daqueles dias. Por isso que Paulo desaconselha o casamento. Ele vai dizer assim, ele só aconselha o casamento, dentro daquele contexto de Corinto, por causa da imoralidade sexual. Mas Paulo disse, permaneçam como eu sou. E nós falávamos disso na aula passada. Alguns dizem que Paulo era viúvo, mas não há evidência bíblica disso. Alguns dizem que Paulo foi abandonado pela esposa. Por ser um rabino, ele estava dentro de todas as regras judaicas e quando havia uma conversão de um judeu ao cristianismo, o sinédrio, de alguma forma, obrigava que a esposa saísse de casa e não mantivesse o casamento com o herege, que é como eles eram chamados. Então, um grupo disse que Paulo era alguém que foi abandonado. Outros dizem que Paulo era solteiro. É uma coisa muito improvável, que Paulo nunca havia se casado. Por que é improvável? Porque um judeu que é rabino, ele tem por obrigação ser casado para ser um rabino. Não há, como no Ocidente aqui, né? Você pode encontrar um padre celibatário, né? Que não se casa, um pastor solteiro. Há alguns casos que você encontra de pastores solteiros. Dei o exemplo de John Stott, que era um pastor inglês, muito profundo nos seus escritos, no seu ensinamento bíblico, porém, optou por ser solteiro. E ele não estava errado nisso, porque casamento não é obrigatório. A Bíblia diz que não é bom, é uma opção que não é bom o homem viver só. E vimos também que Jesus, em Mateus, número 19, ensina que casamento é dom como celibato é um dom. Se você tem um dom de casar, case. Se você tem um dom de celibato, fique celibatário. Então, a gente vive em um contexto, principalmente no meio evangélico, né? A gente tem que casar cedo, a gente tem que formar família cedo, e é mais uma questão mais cultural do que bíblica. Quando você lê esse texto de 1 Coríntios, você vê Jesus falando que casamento é um dom, você vai pensar muito antes de casar. E Paulo vai dar aqui algumas dicas que eu quero ainda tratar hoje com os irmãos. Então, a gente vê que havia uma pressa e uma expectativa, quase uma convicção de que Jesus estava vindo. Paulo diz aqui que o tempo é curto, ao final aqui, porque a forma presente deste mundo está passando. Então, não se ocupem em viver preocupado com esta vida. No entanto, mesmo com essa pressa toda que Paulo via, Paulo vai trazer algumas dicas importantes. Talvez o mais incômodo quando a gente lê esse texto é quando ele diz que, primeiro, que segundo o que me escreveste, lá no capítulo 7, versículo 1, quanto aos assuntos sobre os quais escreveram-me, é bom que o homem não toque em mulher. Você toma um choque, né?
Pode ser uma ordem? Não é. Tem que levar em conta dentro do contexto da cidade de Corinto. E também Paulo levar em conta o que Paulo disse a respeito da vinda de Cristo. Olha, está tão perto, para que casar? Para que viver dessa forma, buscando satisfazer o aspecto sexual? Mas ele é coerente. Ele diz no versículo 2, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então, é importante esperar a vinda de Cristo sem se degradar sexualmente. E ele traz uma inovação no versículo 3, quando ele fala das obrigações do marido e da esposa. Irmãos, isso aqui é revolucionário. A partir do versículo 3, Paulo está sendo revolucionário. Por quê? Mesmo no Império Romano, que é tido como uma cultura clássica, uma cultura que herdou o ensinamento dos gregos, a mulher e filhos eram propriedade do marido. O pátrio poder era algo muito importante na cultura, na justiça romana, mas eram propriedades. Um filho que nascesse e o pai não quisesse, ele poderia ser jogado no lixo, literalmente no lixo. E aí que surgem os cristãos, são os cristãos que, pela primeira vez na história, vão aos lixos de Roma e adotam aquelas crianças que eram jogadas no lixo para morrer, e eles são resgatados porque a teologia da adoção que a gente viu em Romanos, de que nós não somos filhos legítimos de Deus, só Jesus o é, porque é da mesma substância, nós somos criados apenas à imagem e semelhança de Deus. E quando o homem em Adão peca, nós perdemos os fragmentos dessa imagem e semelhança de Deus, nós somos apenas fragmentos dessa imagem. Temos uma menção a essa imagem e semelhança de Deus, e quando recebemos Jesus e somos justificados, nós passamos a voltar a ter a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. E isso Paulo chama de adoção. Deus nos recebe como filhos. E da mesma forma que ele trata Jesus como filho, ele passa a nos tratar como filho. Isso é maravilhoso. E a igreja entendeu que o ato de adotar era se tornar igual a Deus, e fazia isso, adotando pessoas lá em Roma e em outras cidades. Os orfanatos são criação de cristãos, não são criações de outras religiões. Até mesmo os asilos, os hospícios, todos eles têm por trás um movimento cristão, a Cruz Vermelha, que está sendo diminuída pela rejeição dos muçulmanos à cruz que tem na bandeira da Cruz Vermelha. Hoje você tem Médicos Sem Fronteiras, você tem outras organizações por conta da ojeriza e resistência dos povos muçulmanos. E hoje eles vivem em guerra e precisam de auxílio. A Cruz Vermelha é uma instituição também cristã. Então, essas inovações que o cristianismo trouxe na área familiar é algo revolucionário. Olha o que Paulo inicia no versículo 3. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com sua mulher. Isso é chocante. Por quê? Porque a lógica que se esperava no mundo machista daquela época é que a exigência fosse feita à mulher e não ao homem. Mas Paulo começa a dizer que o homem precisa cumprir suas obrigações conjugais para com a sua esposa. Só daí que ele diz, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Que obrigações são essas? Obrigações sexuais. O versículo 4 diz, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas assim a mulher. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o desejo da mulher para o corpo do marido, o desejo sexual, ela tem o poder de buscá-lo e ser atendida. E da mesma forma o marido. Buscar sua esposa sexualmente e ela também satisfazer
à vontade do seu marido. Mas é um caminho de mutualidade, é um caminho de realização plena, e que não só um tem direito e o outro não. Pelo contrário, é equiparação que é ensinada aqui na Bíblia. E para completar, e atacando já uma prática muito comum entre aqueles membros da igreja de Corinto, que dizia assim, olha, eu agora, o meu corpo é santificado a Deus, não é mais do meu marido, o meu corpo não é mais da minha esposa, é de Deus, eu não quero mais relações sexuais. Paulo vem no versículo 5 e traz algo muito claro e contundente. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. O recusar-se é dizer, eu não quero sexo. Não vem atrás que eu não vou te dar o que você quer. Paulo diz com um imperativo, com uma ordem, não se recusem um ao outro. Isso poderia ser a recusa do homem ou a recusa da mulher. Aí Paulo cria uma concessão ou um ponto de exceção, exceto por mútuo consentimento. Não é um dizer, eu quero e você tem que aceitar. É tão séria essa questão sexual, que Paulo vai dizer que tem que ter mútuo consentimento de deixar de ter prática sexual por um tempo, durante um certo tempo, não é assim, ad eterno, não é quem sabe daqui 2 anos a gente volta a conversar, durante certo tempo para dedicarem à oração. Ou seja, é legítimo a busca de oração, de buscar a Deus, é importante ter um tempo, você e Deus, mas tem que ter consentimento de ambos. Tem que ter um tempo determinado para que esse período dito espiritual, de uma busca de Deus, não venha trazer transtornos e problemas para a vida conjugal do casal. Tanto é que Paulo diz, depois desse tempo que vocês se dedicarem à oração, por acordo, sem sexo, depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por causa desse domínio próprio. A gente sabe que há muitos casais que passam por conflitos e que uma das partes ele vai se recusar a ter sexo com o outro, e o outro ou a outra vão buscar sexo fora do casamento. E aí você vê, Paulo cita quem é o patrocinador dessa ruptura e dessa busca fora. Satanás, para que Satanás não os tente por causa da incontinência de vocês. Aí ele diz no versículo 6, digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, qual é a concessão? Deixar de ter a vida sexual por um tempo, para só depois voltar a ter a vida sexual. Isso era uma concessão. Estava abrindo uma exceção. Não é para se fazer isso rotineiramente, porque Satanás pode criar um grande problema. E demos uma atenção também ao versículo 10, quando ele fala aos casados, né, que não se separe, porque havia uma busca por separar, porque agora eles querem viver para Deus, tanto homem quanto mulher. E até aqueles que viviam com esposas descrentes, que queriam se separar, e maridos que eram casados com esposas descrentes. E Paulo disse, se o descrente consente em viver com o crente, não se separe. E Paulo dá uma razão para isso. Porque o crente abençoa a família, abençoa a esposa, abençoa os filhos, porque o Deus que o chamou pelo nome vai dar de rabeira, ou por consequência, uma bênção para a esposa, para os filhos, e ele acrescenta, de outra sorte, seus filhos serem impuros, mas porque existe alguém com fé, que é de Deus na família, essas pessoas aí são também abençoadas. Não é que serão salvas pela fé do marido, da esposa. Serão bem cuidadas por Deus, porque a salvação é um ato pessoal, é um ato individual, porém um contexto espiritual pode influenciar na atitude de fé. Isso é muito importante que se diga. Senão você vai pensar que por causa do marido que é crente, a esposa vai se converter automaticamente. Não é assim.
Tanto é que mais adiante Paulo vai dizer: como é que você sabe, esposa, que você vai salvar o seu marido? Como é que você sabe, marido, que vai salvar a sua esposa? Porque alguns estavam vivendo numa expectativa de que o esposo se convertesse, mesmo quando eles haviam abandonado a casa e ido embora. E aí Paulo vai dar uma nova luz sobre essa questão de separação. Paulo vai dizer assim, olha, se o marido descrente resolve ir embora e abandonar, você pode reconstruir a sua vida. Versículo de número 15. Versículo 15. Todavia, se o descrente separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus não nos chamou para vivermos, Deus nos chamou para vivermos em paz, dando aqui uma abertura clara para um novo casamento quando existe um abandono. A Confissão de Fé do Westminster, ela abre a possibilidade da separação baseada no que Jesus ensinou, que é por causa de uma traição, e um segundo motivo por causa de um abandono de lar, que é baseado aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, quando diz que alguém que age como descrente pode ser até aquele que ia à igreja, que foi batizado, mas se ele te abandona por qualquer motivo, você pode reconstruir sua vida. A Confissão do Westminster, no capítulo 24, se não me engano, eles formularam essa ideia de um recasamento também por abandono de lar. A gente tem estudado e visto que há muitas formas de abandono, né? Há pessoas que abandonam emocionalmente o cônjuge, e até tem estudiosos que dizem que isso também é abandono, que quando uma pessoa passa a maltratar alguém, a espancar, isso é abandono emocional e que é permitido também a separação. Há pessoas, por exemplo, que casam com pedófilos e não sabem que isso é um abandono. Quando a pessoa vai por uma prática de pedofilia, por exemplo, isso é uma forma de abandono dos votos matrimoniais, o voto do casamento, e é perfeitamente importante que se separe. Pessoas que casam com pessoas com maridos que têm ou esposas que tenham problemas patológicos de enfermidade mental. Por exemplo, você casa com alguém que é um psicopata, não sabia, e passa a viver debaixo do jugo de um psicopata. Ele abandonou o princípio do casamento, está te oprimindo, te maltratando. É perfeitamente possível uma separação. Alguém que tenha transtornos psicológicos e que passa, de alguma forma, a te maltratar, também entra nessa questão do abandono emocional. E hoje, alguns estudiosos da Bíblia dizem que se encaixa na questão de abandono, não só de abandono físico, mas um abandono emocional também. E Paulo diz assim que essas pessoas são chamadas a viver em paz. E mais adiante ele vai falar sobre a necessidade de permanecer como está. E aí entra todo o contexto da expectativa da vida de Cristo. Ele traz mais uma palavra de consolo do que de revolução. Olha, se rebele e procure mudar de posição. Ele vai dizer, se alguém é circuncidado, continue circuncidado, crendo em Jesus, mas vivendo como judeu. Se você é incircunciso e se converteu, creu em Jesus, você não precisa viver querendo ser circuncidado. Não, a circuncisão é nada. Versículo 19, a circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O importante é obedecer os mandamentos de Deus. Aí no versículo 20 ele diz, cada um permaneça da forma que foi chamado. A gente sabe que no Império Romano havia mais de 50 milhões de escravos. E Paulo diz assim, olha, se você foi chamado escravo, versículo 21, permaneça escravo. Não se amolde com isso, não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, que consiga, mas não é a sua primeira busca. E ele vai adiante e traz um consolo para aqueles que vivem como escravos, naquele contexto em que a escravidão era permitida,
pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto. Há uma libertação espiritual muito maior do que uma libertação física e pertence ao Senhor, semelhantemente àquele que era livre quando foi chamado. É escravo de Cristo. Ou seja, vocês dois estão na mesma posição como escravos de Cristo. E como Paulo está pensando numa vida eminente, Paulo está dizendo, não gaste seu tempo em querer fazer uma revolução, porque Cristo está perto de voltar. Essa é a expectativa dele. Hoje a gente sabe que era um desejo mais do que uma afirmação de revelação. E Paulo vai dizer aqui no versículo 23, vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravos de homem, no sentido de viver comparando o ser escravo de Cristo e o ser escravo de homem. Você foi comprado por um preço incalculável. Então, paciência, que você vai chegar lá e que o tempo do Senhor está próximo. Aí o versículo 25, ele traz aí uma palavra às virgens, olha, e aí a virgem que se preparou para um casamento, Paulo diz assim, olha, vocês virgens, de preferência que não casem, e dentro desse contexto de que a vinda do Senhor está próxima. Porém, aí ele tem o bom senso, né? Eu vou ler para vocês. Quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor? Mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Ou seja, se está solteiro, o virgem solteiro, permaneça solteiro, como está. E ele fala no versículo 27, você está casado? Permaneça também como está. Não procure separar, caso casado. Está solteiro? Não procure esposa. Dentro do contexto da vinda de Cristo. Não perca tempo querendo buscar as coisas da terra. Versículo 28. Mas se vier a casar-se, lá no começo do capítulo 7, ele fala, por causa da imoralidade sexual, pressão, que você não aguenta viver sem sexo, que se case. Mas se vier a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. A gente sabe que o preço de um casamento ele é um preço da renúncia. Se tornar uma só carne com o outro é abrir mão de algumas coisas, vontades, de abrir mão de costumes, de abrir mão em favor do outro, e nem todos estão preparados para isso. Além disso, aumenta o custo, porque você vai ter que trabalhar não só para um, mas para outro, naquele contexto em que o homem trabalhava só um lado, agora os dois podem se reunir e trabalhar no propósito em comum da família, criação de filhos. E a gente vive num tempo que cada vez mais fácil, cada vez mais, melhor dizendo, as dificuldades da vida são maiores, e Paulo diz, eu queria te poupar disso. Porque criar um filho, a escola é cara, um tênis é caro, uma calça da moda é caro, tudo é mais caro, os cursos são caros. E isso requer muito do casal. E problemas podem acontecer também por isso, trazer desorganização dentro do seio familiar. E quando Paulo vai mais adiante, ele vai dizer algo que para mim é interessante, né, que eu quero compartilhar com os irmãos. Deixa eu ver aqui o versículo 32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração a Deus. Então, Paulo está dizendo, e eu acho isso bonito até, nesse contexto até de privação que ele
provoca e promove, né? Ele vai dizer algo aqui, que o homem casado deve viver para agradar a sua esposa, e é bonito isso. Da mesma forma, a esposa vive para agradar seu marido. Tudo em Paulo é um caminho de mão dupla. Essa ideia de que a mulher deve viver em função do marido, fazer a vontade dele, ele é o reizinho sentado no trono, isso não é ideia bíblica, não. A ideia bíblica é que ambos devem ser saciados sexualmente, ambos devem ser satisfeitos emocionalmente, ambos devem ser agradados. Então, é uma estrutura familiar muito diferente do que a gente vê aí. Mesmo que ele, nesse texto em si, ele desaconselhe o casamento pela perspectiva da vida de Cristo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, ele tem uma visão muito positiva do marido e ele não está mais influenciado tanto com essa ideia da vida de Cristo tão perto. Ele vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a esposa deve estar ali na mesma missão com o marido, sendo submissa. É uma visão mais positiva. Mas, no final, ele quer que a gente se dedique ao Senhor, que a gente vive uma vida para Deus. E o casamento pode tirar muito disso, principalmente quando você casa com alguém que não tem a sua fé, que não é crente. Você satisfaz o lado emocional, você satisfaz sua atração sexual, mas você vai viver um grande dilema, principalmente quando os filhos vierem. Por quê? Porque ele vai querer sair final de semana com seu filho para ir para o parque, você vai querer ir para a igreja. Você acha que a sua criança não é, seu filho pequeno não é um pecador? Ele vai, se o pai disser, vamos para o parque andar de kart, aí você, não, meu filho, vamos para a escola dominical, vamos ler a Bíblia. Viu como uma disputa difícil de fazer? Na casa, o marido que não é crente usa palavrão, fuma, tem certos costumes, certo comportamento, nós somos mais levados ao mau exemplo do que ao bom exemplo. E você vai viver uma vida de grande sofrimento por causa disso. O ideal que a Bíblia fala é que a gente não deve se pôr em julgo desigual. Se nós, crentes, que temos a mesma fé, que temos o mesmo conteúdo de esperança, a gente tem conflitos conjugais, imagina quando você é casado com alguém que não ama a Deus e que ainda não se converteu. Seguindo aqui para o final, versículo 36, se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Paulo não está ditando regras. Paulo está apenas dando uma orientação. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle de suas próprias vontades, se decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. Então, a gente vê que Paulo aqui, dentro do contexto da vinda de Cristo, Paulo acha melhor não casar. E, ao final, chegamos aqui ao final, nos últimos versículos. Versículo 40, Paulo diz, em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus. Está falando da virgem, que não vai se casar ou não quer se casar. Bom, terminamos aqui o nosso estudo sobre o capítulo 7. De alguma forma, fizemos uma revisão e demos uma finalização ao que nós havíamos proposto fazer no capítulo 7. A próxima aula, nós vamos entrar comida sacrificada a ídolos e os direitos apostólicos de Paulo e dos demais apóstolos. No capítulo 8, nós já vimos que esse problema surgiu também em Roma. É um problema se devia ou não comer carne sacrificada a ídolos. Eu vou explicar isso direitinho, porque tem também uma repercussão hoje. Por exemplo, você vai a Salvador, tem uma baiana fazendo os quitutes dela, acarajé, e você se pergunta, eu devo ou não comer aquele acarajé? Porque ele foi consagrado a alguma divindade afro da religião do candomblé, umbanda, etc.
Aí eu creio que o entendimento do capítulo 8 aqui vai nos dar luz para tomar decisões em contextos similares. Como lidar, por exemplo, numa festa de Cosme e Damião, que a gente sabe hoje claramente que são demônios que se passam por trás daqueles dois, entre aspas, santos, que os bombons, os chocolates, as balas são consagradas a esses demônios. Vamos abrir claramente. Posso comer ou não? Isso eu vou responder no domingo que vem, se Deus permitir. Mas antes, eu quero ouvir os irmãos com relação ao que nós estudamos agora. Só um momentinho. Vou aqui fechar uma porta. Eu vou pedir, então, que quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma contribuição, alguma pergunta, abra seu áudio e possa, assim, fazer seu comentário. Cri, 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 cri. Cri, cri, cri. Como se encerram as atas? Nada mais havendo a tratar, encerra-se a reunião. Pode parar a gravação, pastor. Valeu, Fernando. Olha, Fernando falou alguma coisa aí. Obrigado, Fernando. Eu tenho uma pergunta. Agnes de Deus.